capítulo 2, tema da campanha, versículo 18. Confesso, irmão, quem me conhece sabe que eu prego, mas eu nunca vi uma palavra para me confrontar tanto. Confesso, irmão, que eu estou aqui em cima, mas eu estou tremendo igual a vara verde, barriga doendo, mas é assim mesmo. Se não acontecer isso, Deus não está no negócio não. Amém? Josué capítulo 2, versículo 18. Se vindo nós a terra, não atareis este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nós fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Até aí, irmão. Pode se assentar. Glória a Deus. Antes de falar um pouco de Raabe, vamos falar um pouco de Josué. Quem conhece a história de Josué, lá em Êxodo, a Bíblia vai contar um pouco da história dele, ou seja, Josué, ele foi o segundo coração de Moisés. Josué, quando Deus se revela para Moisés, que Deus fala que Moisés iria morrer, Deus ele já tinha sondado o coração de Josué. Deus ele já tinha passeado no coração de Josué. Ou seja, Josué estava posicionado, Josué estava na posição no qual Deus quer ordenar a uma ordem, a tomar conta de um povo, porque Deus sabia o que ia acontecer com Moisés. Então quando Deus ele manda Moisés subir aquele monte para falar com ele face a face que ele iria morrer, mas antes de morrer ele iria contemplar a terra prometida. Entenda uma coisa, aquele povo que caminhara com Moisés foi o mesmo povo que irou o coração de Moisés. Quando Moisés ele fere aquela rocha, ele feriu o coração do Deus vivo, e Deus manda uma ordem para Moisés: sobe no monte que eu quero falar contigo. E Deus fala para ele: tu irás morrer, mas antes de morrer tu vai contemplar a terra prometida. Mas Deus já estava sondando o coração de Josué. Deus já sabia quem ele ia colocar no lugar de Moisés. Então Deus, após a morte de Moisés, Deus levanta Josué para liderar aquele povo catiano. E Josué começa a liderar aquele povo abaixo de Deus. Foi uma escolha de Deus e não de Moisés, porque Josué andava com Moisés, Josué via tudo que Moisés fazia. Então Josué já observava os passos, e Deus ele decide levantar Josué. E Josué assume aquele povo. Josué assume aquele povo por obediência, por ordenança da parte de Deus. E Josué conversa com aquele povo, eu posso conjecturar, Josué falando: povo meu eleito, vamos ter que atravessar o rio Jordão, mas para isso acontecer, vamos ter que enfrentar cidades, vamos ter que enfrentar gigantes, vamos ter que enfrentar vários tipos de pessoas diferentes, vamos ter que guerrear, vamos ter que marchar. Ele quis dizer para o povo: é tudo ou nada. Mas Josué sabia com quem ele estava lidando. Josué sabia com cada tipo de pessoa ele estava lidando, porque ele andava com Moisés, então ele acompanhava. Mas para isso acontecer, a primeira cidade na qual Josué tinha que enfrentar para passar o rio Jordão era a cidade de Jericó. E segundo a Bíblia, Jericó era uma cidade fortificada de muros altos. Era uma cidade de difícil acesso, ou seja, nem todo mundo conseguia enfrentar. Nem todo mundo conseguia entrar naquela cidade. E Josué ele começa a sondar o terreno. Ele começa a ter uma direção de Deus, porque ele já era posicionado. E Josué começou a estudar, pastor, entenda.
que Josué não foi aberto para aquela cidade, não. Josué primeiro ele estudou, ele consultou, para depois ele ir na estratégia. Aleluia! E eu já quero liberar para a igreja nesta noite. Deus está falando, não vai para a guerra aberto não, terra que tu perde. Não vai para a guerra de qualquer jeito não, que tu perde. Eu estou falando para crente nesta hora, tem que sondar primeiro o terreno no qual tu vai pisar. E Josué não estava ali à toa não, Eveline. Josué estava ali por direção. E ele ia, ele sondava. E ele ia, ele sondava. Porque ele recebeu uma ordem e disse: tu vai ter que enfrentar gigantes. Tu vai ter que enfrentar homens fortes. Tu vai ter que enfrentar tudo, Geracho. Ei, canto e manai. E qual é a estratégia que Josué tem? Mandar 2 espião para aquela terra de Jericó. Tem situação que Deus não vai mandar o senhor, mas vai mandar o obreiro, vai mandar o presbítero, vai mandar a diaconisa, porque nem tudo Deus quer que o senhor faça, mas Deus quer que o segundo faça. Então Josué ele manda 2 espiões para aquela terra de Jericó. Ele sabia que o risco seria grande. Ele sabia que aqueles homens poderiam ir, não poderiam voltar. Desde cadaraço. Mas quando estamos na direção, quando estamos na obediência, Deus ele protege, Deus dá direção, e Deus fala: vai, que eu estou contigo. Eu entendo nesta noite, foi tudo a mão de Deus. Você vai entender o que eu estou falando, que foi a mão de Deus. Meu Deus, sabia, papai. E aquele espião entra na terra de Jericó. Eita Deus. Uma terra de difícil acesso, muros altos, portões, montanhas, tudo alto. E tudo a mão de Deus ali na direção. E aqueles homens entram naquela terra, naquela cidade. E o que me chama a atenção é que quando aqueles homens entram, qual é a primeira casa que eles entram? A casa de Raabe. Agora começamos a pregar. Aleluia. Porque ele entra na casa de Raabe, foi a primeira casa que tinha acesso. Foi a primeira casa em cima do muro de Jericó. Ou seja, papai estava me dizendo, pastor, no domingo: filha, eu vou falar contigo no profundo. Foi a minha mão ter mandado aqueles 2 espiões para a casa de Raabe, porque era uma casa de movimentação, por Raabe ser prostituta, era uma casa que não parava de entrar, era uma casa de movimentação, igreja. E Deus mandou aqueles homens para lá para guardar, porque Deus já sabia. Foi a mão de Deus. Papai, olha aí. Casa de movimentação. Oh, canto e manai. E aquele homem entra na casa de Raabe e fica escondido. Casa de movimentação. Homem saía, homem chegava. Qual motivo? Raabe, prostituta. Profissão de Raabe, mulher da vida. Raabe, excluída da sociedade. Raabe, conjecturando as minhas palavras, leprosa. Eita Deus. Raabe sabia, pastor, quando aqueles 2 homens entrou naquele lugar, ela sabia que tinha algo diferente. Ela sabia da presença que aqueles 2 homens tinham. Ela não conhecia o povo de Israel, mas ela conhecia os feitos que o Deus deles sabia. Então eu quero trazer para a igreja: as tuas vestes denuncia quem tu é. Talvez aquele homem entrasse como qualquer outro que estava lá dentro. Ela ia entender que era cliente, mas não, ela entendeu. É diferente. É diferente. É diferente.
casa de Raabe. Tinha linguarudo dentro de Jericó. Tinha linguarudo no meio do povo de Deus. Porque quando aqueles homens entrou na casa de Raabe, logo em seguida o rei ficou sabendo como? Verdade. Alguém falou. Alguém falou. Verdade. Olha o que Marcel falou na segunda. Vai ter situação que Deus vai calar tua boca. Tu querendo ou não, nem que ele passe o zip, mas vai ter situação que Deus vai calar tua boca. Tinha um espião. Tinha um espião no meio de Israel. Porque o rei logo em seguida, pastor, ficou sabendo. E o que eu acho bonito em Raabe é que quando aqueles homens do exército do rei chegam na casa dela, até a casa, o rei sabia até o endereço, até o número. Glória a Deus. Até o número, até a casa, até o nome. Meu Deus. Ai, redegão, braço. Meu Deus, até Ai. Meu Deus! E aquele rei, ele entra, ele não chega a entrar não, me doeu, mas ele chega na porta. E ele fala, manda os 2 homens que entraram na tua casa para fora. Eita, papai. Olha que posicionamento. Rei de um lado, Raabe sem proteção nenhuma. Olha a mão de Deus. Porque quando aquele rei questionou para Raabe, tem 2 espiões na tua casa. O que Raabe fez? Sobe do terraço. Raabe negou até o fim. Sabe o que é isso? Convicção no Deus de Israel. Posicionamento. Josué de um lado posicionado, preocupado, mas ele estava ligado. Xeredecanto. Raabe diante do rei, posicionada. Só ouvia falar do Deus de Israel, mas ela estava posicionada. E ela fala para o rei, não tem homem nenhum aqui dentro. Naquela época, mentir para o rei era morte. Raabe botou a própria vida a pico diante daquela situação. Tu tá entendendo o que Deus está falando contigo, terra? Pode vir o inimigo te afrontar. Se tá na mão, se tá na direção, se tá posicionado no time, não. Raabe não temeu. Raabe disse, não tem ninguém aqui. Sobe para cima, sobe para o terraço. Qual foi o propósito de Raabe com essa resposta? O Deus de Israel. Ela ouvia falar do Deus que abriu o mar vermelho. Ela ouvia falar do Deus que desceu com maná. Ela ouvia falar do Deus que libertou o povo do Egito. Ela ouvia falar de Moisés. Mas o rei, ele não deu por convencido, mas ele foi embora. Olha a mão de Deus. Ai, show. Derraça. Tudo é a mão de Deus. Se está na direção, tem a mão de Deus. Se tem na direção, tem proteção, tem Altíssimo. Tem a sombra do Onipotente. 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Ai, chorou. Papai fundou o coração de Raabe. Papai fundou, porque ele sabia que no coração dela sairia a virtude. Ei, Xaradecanto, eu quero liberar para a igreja nesta hora. Raabe sabia que protegendo aquele 2 espião, ela sabia que no coração dela sairia um propósito. Entenda. Posicionamento. Segundo, a mão de Deus. Terceiro, ousadia. Raabe se posicionou na ousadia. Ela confrontou o Deus de Israel. Eu vou guardar, mas em troca eu quero isso, eu quero aquilo.
Eu estou aqui, mas Deus sabe como é que eu estou tremendo igual a maravilha. Ai, cheira de canto. E quando aquele povo, pastor, quando aqueles homens saem da casa de Raabe, por ela ser mulher da vida, então era a casa de transição. Mas chegava um determinado horário que o povo tinha que sair para ela fechar a casa. E quando aquele povo saiu, Raabe, com toda a cautela, ela fecha a sua casa, olha para um lado, olha para o outro. Como não lembrar de Gideão, é com a mão na água e o olho, vigiando, porque ela poderia que estaria ali, os dois homens do rei, para poder olhar, para saber se ela estava falando a verdade, mas ela teve sabedoria. E quando Raabe termina, Raabe sobe para onde, igreja? Para cima. Ela foi ter um diálogo com aqueles dois espiões. Olha aí. Ela foi ter um diálogo com aqueles dois homens. Conjecturando ela, já estava anoitecendo. Josué lá em Israel preocupado. Josué perguntava para Deus: cadê? E Deus quietinho. E Deus falando: atento, calma, que tudo vai voltar para o seu devido lugar. E Raabe, ela sobe. E ela vai ter um particular com aqueles dois homens. E Raabe, ela fala para ele: te acolhi. Eu posso conjecturar uma conversa entre Raabe e aqueles dois homens. Conversa real, cara a cara. Te acolhi, te botei para cima. A minha vida foi gerada em bico, que eu poderia morrer por defender vocês, defender alguém que eu não conheço, defender alguém que não é da minha linhagem, porque era ela cananeia. E ela falando para ele: eu defendi vocês, mas agora vai ser aquela conversa de confronto. Não conheço o teu Deus, não conheço o Deus de Israel, mas eu conheço os feitos que ele fez. Quando ele abriu o mar vermelho, isso ela contando, quando ele abriu o mar vermelho, quando ele tirou o povo da mão de Faraó, quando ele mandou as 10 pragas, quando ele mandou o maná, quando ele mandou tudo, e ela começa a contar, e Deus de lá de cima soltando e botando a mão. Aleluia. É porque eu não estou conseguindo achar aqui agora o versículo. Mas chega uma parte que Raabe fala para os espiões: eu sei que o teu Deus te deu essa terra. Ela já estava profetizando que Jericó ia pertencer ao Deus de Israel. Ela já estava profetizando que aquela terra seria deles. Uma mulher prostituta, uma mulher excluída da sociedade, uma mulher julgada até pela sua própria família, porque Raabe não morava com nenhuma família, ela morava só. Mas quando Raabe, ela pede proteção para aqueles dois espias, ela inclui toda a sua família. Ela poderia estar vivendo na vida errada, mas ela lembrou da mãe, do pai, dos irmãos. Fechou. E Raabe começa a conversar com eles: eu vou te dar um escape. Eu vou te dar um escape, homem. Mas antes de tu sair daqui, eu quero falar contigo um pacto. E Raabe, ela fez um pacto com aqueles homens, ousadia. Pastor, Raabe, ela tinha convicção do Deus de Israel. Porque quem é que ia conversar com dois espiões sabendo que eles podiam até perder a guerra e Raabe morrer, gente? É fé, é proteção, é mão estendida. E Raabe, ela bota aqueles homens ó, cara a cara: eu vou fazer, mas eu também quero. Eu te ajudei, mas eu também quero. Não é botando o dedo na parede, não. Era a convicção que ela tinha, era a fé que ela tinha dentro dela. Pelo fato dela conhecer o que o Deus de Israel
que eu entendo nesta noite por Raabe, mulher de fé, mesmo sendo a profissão no qual ela era, mas era uma mulher de fé. Ela não demonstrava. Quantos tá aí fora, que faz as práticas erradas? Será que quando bota a cabeça no travesseiro, será que dentro do coração não brota pelo menos uma fé diante de Deus? Será que está lá fora, não vê diante de mim, diante de ti o testemunho? Eu estou na vida errada, mas diante da irmã Dayana, eu vou orar, porque ela é mulher de Deus. Mas diante desse mundo que eu estou vivendo, eu vou olhar para a missionária Veline e vou viver o que ela está vivendo. Isso é fé, isso é testemunho. Porque quando aqueles homens, ele entra naquela casa de Raabe. Aleluia! Meu Deus! Ele não pensou o que A, B, C ia falar, porque ele estava numa casa de prostituição. O que eu quero trazer para a igreja nesta noite é: o ambiente não define quem você é. O ambiente não define quem você é. Deus pode te levar para o estreito, te levar para uma casa de prostituição, para uma boca de fumo. Será que tu vai? Olha aí. Eu não vou porque lá é boca de fumo, eu não vou porque eu sou crente. O ambiente não define que tu é Bíblia. Aqueles homens entrou na casa de prostituição. Aqueles homens entrou, mas entrou na direção com veste diferente. Hoje tem crente vestindo roupa de ímpio. Peraí, igreja. Fica difícil até tu dar paz do Senhor, porque tu não sabe se está convertido ou está na igreja, não sabe. Aleluia, glória a Deus. É aquele ditado da paz que tem paz. Raabe, ela não poderia ter a paz externa, na qual aquela cidade excluía ela, mas ela conhecia. Ela conhecia falar do Deus de Israel. Então Raabe confronta aqueles homens. Raabe fala: tu vai descer, mas antes de tu descer, eu quero um pacto. Livra minha casa, livra a minha família, livra os meus, porque ela já sabia, igreja, que aquela cidade ia ir para o chão. E o que ela faz? Ela dá uma corda para aqueles homens descer pela janela. Ele poderia descer pela porta, ele poderia sair pela porta. Ó, o mistério de Deus. Nem tudo que começa dentro sai de dentro. Deus é Deus de estratégia. Deus é Deus de estratégia. E aqueles homens descem pelaquela corda. E o que eu quero liberar para a igreja nesta noite: corda, escape. Cordão, livramento. Corda, escape. Cordão, livramento. Desceram pela corda. Quando a corda voltou para a mão de Raabe, já foi como livramento. E aqueles espias, quando desce, ainda tem mais uma conversa com Raabe. Dai um sinal para quando invadimos a cidade, a tua casa está marcada. Aleluia. Olha a conversa deles, igreja. Dai-nos sinal. Então ele deu, pastor, a corda de volta. Oh, charadecantura, suramanai, racho, berraço, rita. Meu Deus. Eita, papai, é o sinal de... Racho. E Raabe, ai que coisa linda. E Raabe ainda fala para ele: Meu Deus. colocarei o sinal. Mas antes disso, ela ainda ajuda os homens a ir embora. Raabe fala: vai para lá, vai para as montanhas, fica por lá 3 dias, fica por lá 3 dias. Quando a poeira baixar, tu sai. Então é o momento que Deus vai falar: Veline, se resguarda por 3 dias. Meu Deus. Estou entendendo, meu Deus. E aqueles homens
E Raabe disse: vai para a montanha, se guarda por 3 dias. E quando aqueles homens saem, Raabe não perdeu tempo não, Eveline. Ela selou a casa dela com um fio de escarlate. E ela sela aquela casa. Ela sela aquela casa. Sabe por quê, pastor? Que o ministério é tão fino. Porque Raabe não sabia quando seria a invasão. Raabe não seria quando aquele povo ia invadir aquela cidade. Irmão, é isso. Deus está falando para a igreja. Não espere acontecer para crer. Tu crê antes, terra. E Raabe, ele creu antes. Ela creu antes. E ela em seguida, ela não perde tempo, ela bota na janela aquele cordão vermelho. E quando amanhece, aquele povo não entendia, ela tá doida, ela tá louca, porque esse cordão vermelho, e ela calada. Aleluia. É de Deus. Aleluia. O povo está acostumado. Então fala hoje, amanhã, ei, papai falou assim, assim, se cala. Porque vai ter situação que é só com tu e Deus. Eu e Lucas recebeu ameaça de traficante de dentro do presídio. Salvaram minha foto e salvaram a foto dele. Antes da ligação ontem de Tiara, salvaram a minha foto e salvaram a foto dele. E começaram a ligar para ele para pedir dinheiro. É a Dai que está falando. Eu estou sabendo que ela está com loja. Eu estou sabendo que ela está com isso. Eu estou sabendo que ela está com aquilo. O Lucas temeu. Mas ele não me falou. Ele procurou minha irmã e minha mãe. Minha irmã resolveu por fora, mas eu não sabia. Quando chega ontem, Tiara me liga: Dai, ligaram os homens aqui atrás de tu, dizendo que se tu não der dinheiro e quer chegar na tua loja, quebrar tudo, dar tiro, dar tudo. Eu disse: Tiara, calma teu coração, terra. Deus está no controle de tudo. Eu ligo pro meu irmão que está no presídio: irmão, está passando por isso e isso. Ele fala: irmã, aquieta teu coração. Tu me falou que tu está na campanha. Eu não conheço não, mas aquieta teu coração. Deixa ela de canto. Racho, berraço. Mamãe.
cordão vermelho na janela. Todo mundo indagando, todo mundo querendo se meter, Catiane. Não, tem situação que é só Deus e você, terra. É Deus. Aleluia. E Raabe quer, testar vocês o que vai acontecer. Eu estou na minha posição. O Deus que eu e você servem, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que levantou Josué, sondou o coração de Raabe. Do coração de Raabe saiu virtude. Deus achou graça em Raabe. Deus achou graça, igreja. Será como está o meu e o teu coração? Para Deus sondar como sondou daquela prostituta e achar graça. Raabe hoje é um motivo de exemplo na base bíblica cristã. Raabe é uma das mulheres que se posicionou mesmo na situação errada que ela vivia. Raabe é uma das mulheres que Deus honrou, mesmo sendo prostituta. Raabe foi uma das mulheres da Bíblia que Deus achou graça. Aleluia. E aqueles homens descem depois de 3 dias. Volta para a sua terra lá, ó. E Israel fala: Josué, o negócio lá é assim. É assado, é alto, é baixo. E Josué prepara aqueles homens fortes, aquele exército, sabe? Aquele povo mesmo na direção de Deus, aquele povo mesmo que Deus escolheu para guerrear, pastor, para lutar, aquele povo que pode pegar a tua causa e guerrear junto contigo, aquele povo que fala que está orando mesmo, aquele povo que fala que está no joelho mesmo, porque Raabe não viu o Deus, mas ela ouviu. É diferente. E aqueles homens chegam e contam tudo para Josué, assim. Mas Deus lembra e fala. Um dos homens fala: mas Josué, eu quero te lembrar uma coisa. Dentro de Jericó, tu vai encontrar uma casa com um fio de escarlate vermelho. É a casa que a gente vai livrar. Foi a casa de uma prostituta que deu para mim e para o meu amigo Guarita. É uma casa de uma prostituta no qual Deus escolheu para a gente se esconder. Lembra quando eu falei que foi a mão de Deus? Foi aí que a mão de Deus entrou. Porque abaixo de Deus, Raabe guardou aqueles homens naquele lugar. Conjecturando eu, Catiane, foi a mão de Deus todo o tempo. Aleluia! Olha quanto livramento tem uma só história. Vários livramentos. Vários livramentos em uma só história. Livramento de Raabe, livramento dos espiãs. E o exército invade Jericó. E Raabe, pastor, quando vê aquela gritaria, eu estou conjecturando, eu estou navegando naquela cidade. Quando ela vê aquela gritaria, mas o mais lindo, antes de continuar, é que Raabe, ela pede proteção para os seus. Raabe morava sozinha, mas na hora do livramento, Raabe botou dentro de sua casa. Qual casa? A qual ela fazia as coisas erradas. Então eu quero te dizer mais uma vez: o ambiente não define quem tu é. E Raabe bota a sua família dentro de casa. E ele se guarda dentro de casa. A Bíblia é clara em dizer: aquele que está fora da casa, Deus não tem como inocente. Mas aquele que está dentro vai ter livramento da parte de Deus. É a Bíblia, não é eu que estou dizendo. Quem está dentro está livre. Quem está fora,
está deixando bem claro quem está dentro da arca. Quem está debaixo da proteção divina. 10.000 do teu lado, 10.000 da tua direita, mas tu e tua casa não serás atingida. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, é aquele Deus do alto, aquele Deus do baixo, aquele Deus de perto, aquele Deus de longe. E aquele povo invade aquela cidade de Jericó. E aquela casa que estava selada, a casa da prostituta. Todos tiveram que bater continência. Todos tiveram que ver aquela mulher sendo honrada. E aqueles homens acabou com tudo, destruiu tudo. Porque a Bíblia, pastor, para ele atravessar o Rio Jordão, ele tinha que atravessar algumas cidades. E aqueles homens viram o sinal. Qual é o sinal da tua casa hoje? Será que tua casa e tu está dando um bom testemunho? Será que a tua vizinha, quando olha para a tua casa, é casa de crente ou é casa de ímpio? Será que quando o teu parente vai na tua casa, ou até tu mesmo, será que fala verdadeiramente ela é crente? Será? Porque quando meu irmão falou ontem, irmã, tu tá na campanha, tu lembra que tu me falou? Eu falei, irmão, eu lembro. Então, tem livramento chegando. E aqueles homens, encerro aqui. E aqueles homens, pastor, quando invadiu aquela cidade, ele viu aquele cordão de escarlate grandão lá na janela. Mas a casa, entenda uma coisa, a casa de Raabe estava toda fechada. Eita, papai! Raabe estava ali pensando, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Casa fechada, como é que ela vai saber o que está acontecendo lá fora? Só viu os gritos, só viu o barulho. Como não lembrar de Noé, não estou saindo do tema. Quando Noé entrou na arca, Noé sabia o que estava acontecendo lá fora? Não. Raabe aconteceu o que estava acontecendo lá fora? Não. Quando aquelas casas é marcada pelo sangue do Cordeiro, aquele povo sabia o que estava acontecendo lá fora? Não. Não ia sair ninguém. Não ia sair ninguém. A porta estava fechada. O que eu quero trazer para a igreja nesta noite, a casa de Raabe teve livramento. Eu creio! Aquele fio de escarlate vermelho pendurado. Porque a igreja entende o mistério de Deus. Deus é lindão. Os homens desceu pela corda. Quando vai para a mão de Raabe, se torna com cordão de escarlate. É ministério para você ler, estudar e entender. É ministério, igreja. Como diz a Belém, tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. E Raabe não sai para fora no mesmo dia, não. Quando ela viu que estava tudo ali, igreja, manso, na mansidão, ela sai. Mas o que eu acho lindo, pastor, é que ela não fica em Jericó, não. Ela vai para a terra do israelita. E ela convive com o povo de lá. E ela atravessa o Jordão com o povo de lá. Glória! Terrível! Vai ter situação do livramento, vai ter que tu tem que estar em casa. Com tua casa fechada. Fechada. Vai ter situação que tu vai ter que botar Deus. Falar, Deus, eu cantei, eu preguei, eu profetizei, e agora, como é que eu fico? E Deus fala, pastor, eu não devo nada para ninguém. E Deus honrou a vida de Raabe. Deus honrou a vida de Raabe. Deus deu livramento a toda a sua família, igreja. Talvez aquela mãe, aquele pai, aqueles irmãos julgavam Raabe por ser prostituta, por não ir na casa dela, pelos atos que ela cometia, mas teve que entrar no dia do livramento, teve que botar o nariz para baixo e ver que Deus era na vida dela. Aleluia!
Aqueles que falam é crente nada, é só mais uma, vai ter que ver o livramento, vai ter que compartilhar o livramento, vai ter que compartilhar, igreja.